Olá, como é que vão vocês? Tudo bem? Sou Ted, estou aqui abrindo essa live para o meu amigo Marcelo Henrique Oliveira. A gente vai falar um pouco sobre as eleições americanas. Na verdade, aqui a gente vai só bater um papo mesmo sobre essas eleições que estão acontecendo aqui e o que a gente pode ter de impacto também na política externa do Brasil, tá? Ele que é especialista aí, ele é formado em relações internacionais e também é acadêmico de direito, né? Então eu tô convidá-lo aqui para participar. A gente vai bater um papo aqui sobre isso. Transmitir ao vivo com ele aqui. Estou sustentando essa live, que o grande convidado é o Marcelo, mas porque tem um pouquinho mais de experiência aqui com a ferramenta do Instagram, mas ele que manja do assunto mesmo. Espera aí. Ensinando pra galera. Raquel Nascimento, de Rafael Nascimento Advocacia. Olá, Rafael. Olá, Marcelo, tudo bom? Olá, Ted, tudo jóia? Tudo jóia, Consegue meu me amigo. escutar? Tô ouvindo muito bem aqui, viu? Não sei se Deusete esse já entrou aí. microfone é bom, nunca testei ele. Não, tá ótimo. Você tá conseguindo Ah, que ouvir bom, então. tranquilo aí? Tranquilo também aqui. Não, que ótimo. Mas Marcelo, você que é o nosso especialista em relações internacionais aí. A gente está no meio de um processo político. Eu estou no meio de um processo político aqui no Brasil, né? Então, a gente vê muito noticiário, principalmente quando a gente chega cansado no final do dia, e tá a mídia brasileira falando muito mais sobre as eleições aqui dos Estados Unidos do que a nossa eleição brasileira. Então, eu queria, né, já que esse assunto está sendo inevitável, eu queria que a gente batesse um papo aqui sobre essas eleições, o que, é que tem de diferente de lá para a gente aqui. Só cumprimentar o pessoal que entrou aí, a Nilceia, o Ítalo Ronai, o Igor Almeida, o Leozete, o pessoal que está cumprimentando aí, os meus amigos e os amigos também do Marcelo. Mas e aí? Hoje é o dia da eleição, tem gente que já votou, tem gente que vai poder votar até sexta-feira, como é que é isso? Se eu errar alguma coisa aí, me desculpem. Muito obrigado, Ted, por me convidar. Eu não sou nenhum Guga Chakra, não sou nenhum Felipe G. Martins, tá? Mas vamos ver o que eu posso ajudar vocês a entenderem lá, tá bom? Bom, eu vou começar então, né, como você falou, as eleições as pessoas já podem votar antes. Eu, inclusive, já morei nos Estados Unidos, né? No estado de Indiana. Já se travou aqui? Não, foi. Uhum, Eu morei no estado de Indiana, conversei com o meu pai anfitrião lá ontem, e ele não tinha votado ainda. Ele vai votar hoje, e hoje é o último dia para votar, né? E uhum, tem alguns estados que vão receber, a Pensilvânia, se eu não me engano, a Pensilvânia, inclusive, é um estado-chave, tá bom? Vai todo mundo uhum. prestar atenção na Pensilvânia, é um estado-chave, e vai poder votar, mandar o voto até hoje, pode chegar até sexta-feira, tá? Então, vai demorar Uhum. o resultado lá nos Estados Unidos. Não vai ser hoje, não. Talvez, Mas a, talvez mas a pessoa seja pode, hoje, então, a pessoa tem que depositar o voto dela hoje, para tem que valer. depositar hoje. E alguns estados estão aceitando por e-mail, por e-mail não, mail, que é, que Uhum. é Correio. pelo correio até Uhum. sexta-feira, né? E como a Pensilvânia, que é um estado decisivo hoje. Entendi, entendi. Ó, eu vi uma projeção, é claro que eles fazem essas análises considerando o segundo turno das eleições, que no Brasil, se a gente tivesse tido as eleições como são nos Estados Unidos, né, que, por exemplo, desculpa, que as eleições nos estados definem o número de delegados e o número de delegados é que define quem que vai ser eleito no final das contas, né? Eu queria que você explicasse Isso. isso, mas aqui no Brasil, pelo visto, não mudaria muita coisa no segundo turno das eleições, porque todos os resultados, desde que
a gente começou a ter essas eleições aqui, seriam exatamente os mesmos, né? De Lula para cá, 2000 para cá, todo mundo seria eleito como foi. Mas como é que é isso aí? A gente elege, lá eles elegem indiretamente. Bom, eu até peguei isso aqui, estava pregado no meu quarto, eu descolei para poder explicar um pouquinho. Isso aqui é um mapa dos Estados Unidos, tá? Vou, Uhum. vou tentar falar por ele aqui. Não sei se dá para ver. Tá dando para ver, né? Dá, tá sim. Vamos lá então. Vou explicar de uma forma bem sucinta aqui como é que funciona essas eleições, né? O sistema eleitoral norte-americano. Vamos lá. Então, esse aqui é os Estados Unidos, tá bom? Obviamente aqui não está dividido por estado, né? São as placas, mas enfim. Então, como é que funciona? São 50 estados dos Estados Unidos. Então, eles dividem proporcionalmente de acordo com a população de cada estado e os estados vão ter seus delegados. Então, por exemplo, a Califórnia, que é o estado mais populoso, a Califórnia fica aqui nessa costa. A Califórnia, Uhum. por ser o estado mais populoso dos Estados Unidos, vai ter mais delegados. A Califórnia tem 55 delegados. Então, Montana, por exemplo, que fica aqui, a população, não sei se minha internet está caindo na sua, será que é a minha? Agora tá ok aqui para mim. Tá. Então, como eu estava falando, né, a Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos, Uhum. então vai ter mais delegados, que são 55 delegados. Uhum. Depois, por exemplo, a Montana, né, que a população é pouca, fica aqui mais ou menos. Montana, a população não é muito grande, né? Então vão Uhum. ter poucos delegados, se eu não me engano, são 5 delegados, tá? E a metade somando todos os delegados, vai dar 538, tá? E a metade de 538 é 270. Então, para o candidato ganhar as eleições, precisa, então, de 270 delegados, tá bom? E, inclusive, pode ter empate, tá? O empate é 269. Então, lá pode ter esse empate, né? Aí depois, se eu não me engano, se der empate, 269, cada estado tem direito a um voto, e são 50, né? Então, se der outro empate, quem vai definir vai ser o Congresso americano. Então, basicamente é isso. Não sei se deu para entender, porque lá é diferente do Brasil, né? O Brasil Deu. elege-se com 50% mais um, Uhum. né? Lá não é pelo voto, Uhum. pelo Uhum. voto majoritário, é pelo sistema eleitoral. Pelo, Basicamente é pelo isso. sistema majoritário, a Hillary teria ganho as eleições passadas, né? Acho que ela teve 3 milhões de Isso. A votos a Hillary mais do ganhou, que. isso. Em 2016 a Hillary ganhou, né? Mas o Trump ganhou no colégio eleitoral. Eles até Uhum. tentaram fazer uma nova eleição, né? Os democratas falaram que não era democrático e tal, mas enfim, não colou essa estratégia não. Me preparando para as eleições daqui, eu vi muito conteúdo sobre as eleições americanas, sobre a forma de financiamento e tal. E lá tem, assim, tem um artigo na Constituição que vedaria esse tipo de eleição que não fosse unicamente decidida pelo povo, né? E pelo visto, isso foi num TED Talks, a Suprema Corte decidiu que, na verdade, o povo não elege diretamente, mas ele tem influência direta na votação. Então, é algo que é muito importante lá, essa discussão sobre esse sistema de votação, se ele é o mais correto ou não, principalmente depois de ter acontecido o que aconteceu com a Hillary, né? De ter uma votação majoritária para um candidato e outro acabar sendo eleito. E aí está escrito na Constituição que o sistema de votação seria somente pelo povo, e aí o povo, na verdade, elege os eleitores, né? Você escolhe quem vai, de fato, ser eleitor, né, nas eleições. Então, tem Sim, sim. essa diferença. Sim, sim. Tem essa discussão, inclusive, lá nos Estados Unidos, né? Porque tem muita gente que diz que não é muito democrático isso. Eu, particularmente, discordo.
Eu inclusive, prefiro esse sistema porque, por Uhum. exemplo, vamos supor que tem um estado aqui em cima, Montana, né? Uhum. Montana não, já falamos de Montana. Vamos supor Maine, que fica aqui em cima. Maine tem uma população baixa, né? Então Uhum. ninguém importa com Maine. Mas como esse sistema eleitoral, né, para você ganhar a eleição precisa de 270 delegados, então o presidente, o candidato, vai fazer campanha nesse estado minúsculo, porque, Uhum. né, em um número 270, Maine também é importante. Uhum. Então, isso ajuda com que os candidatos não façam comícios apenas na Califórnia, no Texas, que fica aqui embaixo, Uhum. na Flórida, né? Isso ajuda, ao meu ver, eu sei que tem muita gente que critica isso, mas ao meu ver ajuda os candidatos ouvirem toda a população de estados minúsculos. Né? Por exemplo, no Uhum. Brasil, um estado minúsculo, o Acre, Sergipe. quase ninguém dá muita importância para o Acre, né? Dá mais Uhum. importância para São Paulo, Rio de São Paulo e Janeiro, Minas. porque Minas também, né? Porque aqui nessas regiões tem uma população maior. Eu vi essa análise que lá existem os tais swing states, né? Que são os estados-chave, estados decisivos. E aí, nessa análise, Minas Gerais e Rio de Janeiro seriam swing states aqui no Brasil. Porque sempre os eleitos ganharam em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Então, seriam estados realmente chave, porque, salvo engano, o número de delegados já é proporcional ou é o mesmo número da soma de deputados e senadores, né? E aí, Minas Gerais, que tem um número grande pela população de deputados e senadores, teria muitos delegados e seria considerado, então, um estado-chave, principalmente porque ora vota em direita, ora vota esquerda, ou colocando mais, em termos mais práticos, votou no Lula, na Dilma e no Bolsonaro. Então, é um estado muito importante. Já o estado de São Paulo, por exemplo, votou em Aécio, né, na anterior, e depois votou, né, no Bolsonaro. Então, não é um partido que oscila tanto. Né? Já Minas Gerais foi um partido, um estado que votou na esquerda e depois na direita do Rio de Janeiro da mesma forma. É legal você falar isso. Agora falando dos Estados Unidos, né? Achei bem interessante. Eu acho que eu vi também isso que você está falando no Instagram, numa página, acho que uma Eleições Uhum. Americanas, né? Ele Acho que é isso comparou, mesmo. ele comparou as eleições brasileiras com os Estados Unidos e fez como se a gente fosse um colégio eleitoral. Achei bem legal. Agora você falou de swing state. Vamos lá, para quem não sabe o que é um swing state. Swing state, traduzindo, seria um estado balança, né? Que é um Uhum. estado. Porque nos Estados Unidos, vamos lá, nos Estados Unidos é mais definido isso, né? Quem é direita sempre costuma ser direita, quem é esquerda lá costuma ser sempre esquerda. No Brasil a gente tem essa mudança, né? Uhum. Então tem alguns estados que, por exemplo, vou falar alguns dos swing states, são muito importantes hoje, está todo mundo observando esses estados, tá? Que é a Flórida, fica aqui embaixo. A Uhum. Flórida tem muitos cubanos, tem muitos venezuelanos, brasileiros, e os cubanos e os venezuelanos, eles odeiam o comunismo, né? Inclusive, foi Uhum. na Flórida que deu, segundo as análises, né? Foi a Flórida que fez com que Trump vencesse. Foram os Uhum. votos cubanos, né? Uhum. Então, a Flórida é um swing state, tem, deixa eu ver outra, Pensilvânia, está bem aqui mais ou menos, Pensilvânia fica perto de Nova York. Uhum. Pensilvânia, inclusive, é o estado que Joe Biden nasceu. Vamos lá. Tem Ohio, que fica aqui nesse meio. Tem essa parte dos Estados Unidos aqui também, que é chamada de Cinturão da Ferrugem. A Cinturão da Ferrugem é muito importante. Vamos lá. A Cinturão da Ferrugem pega essa parte dos Estados Unidos aqui. Uhum. Em inglês chama Rust Belt. Essa região é uma região importante por quê? Porque é uma região de indústrias. Uhum. E com o governo Obama, né, antes do governo Obama também, vem perdendo muitas indústrias para a China,
por isso, inclusive, que o Trump tem essa mensagem, né? Make America Great Again, tem esse discurso bem enfático com a China, né? Ele pega muito voto dessa região. Então, essa região eu morei lá. Morei em Uhum. Indiana, que fica aqui, e Wisconsin, que são muito importantes hoje. Falando isso também, já vou aproveitar para falar de outra região que é muito importante, que fica no sudeste dos Estados Unidos, que é aqui. Essa região é chamada de Cinturão da Bíblia, Bible Belt. É uma região que é bem conservadora, que é uma região bem cristã, eles são Uhum. protestantes lá. Então, geralmente essa região fica vermelhinha. Vermelhinha nos Estados Unidos não é comunismo, não. É É ligado o ao Trump, contrário, é né? conservador. Ela é o contrário do Brasil. E Então, o mais interessante é que lá, além dessa diferença, na hora que você vai se alistar para votar, você já se alista como republicano ou democrata, né? Como se aqui no Brasil. É claro que aqui a gente tem um pluripartidarismo, a gente tem muitos partidos, mas é como se você se registrasse como esquerda e direita na hora de fazer seu título de eleitor, né? Então, sim, sim. você já se registra e lá também o voto não é obrigatório, né? Então, esse poder de influência, eles precisam gastar muito tempo para convencer os eleitores a irem votar. Eu acho que pela primeira vez no Brasil a gente está tendo que convencer os eleitores a irem votar, porque esse ano a gente está passando por uma pandemia, né? Então, as pessoas começam a fazer cálculos mesmo se vale a pena sair de casa para votar em vereador e prefeitos, né, já que são cargos, às vezes, que as pessoas deixam de lado, principalmente em Montes Claros, que a eleição está basicamente favorável, né, para um dos concorrentes. Então, as pessoas, mesmo os apoiadores, não vão para votar porque acham que já está ganho e não vale o risco, não vale, vale a pena pagar R$ 3,50 e não votar. Mas lá, parece que a votação esse ano está recorde, né? É isso mesmo. São recordes, se eu não me engano, 100 milhões de americanos já votaram antecipadamente. Isso é um recorde. Uhum. Entendi. Eu aqui, ó, tô com um post aqui no outro celular, claro que vai aparecer contrário aí, mas aqui na Eleições ELA 2020. Mostra basicamente como é que foram as eleições no Brasil. Eu não sei se eu consigo inverter não consigo inverter a tela aqui, mas como que foi na última eleição. Então aqui é engraçado a gente ver o Brasil ao contrário, mas onde o verde é onde o Bolsonaro ganhou e o vermelho seria onde o Lula, o Haddad ganhou. E O aqui, Haddad ganhou. deixa eu focar aqui, dá para ver os números. Com esses números aí em cima, é como se o Bolsonaro tivesse 385 delegados, né, deputados e senadores, e o Haddad tivesse 209 pela proporcionalidade dos estados, né, da bancada e das populações. Já na última eleição, que é anterior, Dilma e Aécio, a gente viu que Minas Gerais aqui, ó, e Rio de Janeiro, aqui no cantinho, acabaram mudando de cor, foram para o vermelho, né, então Minas Gerais foi um swing state, assim como o Amazonas também. Então foi um estado que foram estados que começaram votando na direita, na esquerda e passaram a votar na direita na última eleição. Mas vamos lá. Como é que estão essas questões de chances eleitorais mesmo? A gente vê muito na mídia que o Biden está forte, as pesquisas mostrando que ele pode ganhar, mas já começaram a admitir uma possível vitória do Trump também. Você tem Sim, acompanhado isso mais de perto? sim. Antes de te responder, eu queria aproveitar para falar que nos Estados Unidos, né, quando, quando o candidato ganha, por exemplo, 48% nesse estado, porque não são apenas dois candidatos, né? Tem outros partidos Uhum. também, mas eles recebem 2%, 1%. Em 2016, né, teve o recorde, que foi o terceiro colocado, foi o candidato libertário, eu não me lembro o nome dele agora. Tá? Então, por exemplo, se um candidato nesse estado
obtém 48% ou 78%, independentemente do número, ele vai levar todos os candidatos. Isso é bem importante de falar. Uhum. Tá? Agora, sobre a outra pergunta, né, sobre as pesquisas, bom, as pesquisas estão falando de novo, né, que o Biden vai ganhar, inclusive, eu acho que com 7% a mais que o Trump, né? Mas a gente tem que lembrar que as pesquisas americanas erraram bastante em 2016. Eu, inclusive, estava lendo alguns artigos que falam por que as pesquisas erraram tanto, né? E Uhum. eu vi lá que tem o shy vote. Você já ouviu falar do shy vote? Não. O shy vote é o seguinte, é aquela pessoa que tem vergonha, tem vergonha de dizer para quem ela vota, né? E, Uhum. geralmente é um candidato de direita, porque ele teme seu emprego, ele teme ser rechaçado nas universidades, então ele não fala para quem vai votar. Isso prejudica as pesquisas, né? Dá uma confusão na mente das pessoas nas pesquisas, porque esse eleitor ele não fala, ele vai lá no dia da votação e vota. É Uhum. simplesmente isso. Chamado shy Entendi. vote. Então é como se aqui no Brasil, que também teve teve erros muito grandes nas pesquisas eleitorais, a galera não queria ser taxada de tudo que estava sendo taxado quem manifestava apoio ao presidente que foi eleito, né? Então as pessoas não declaram voto, mesmo sendo sigiloso, né? Participar de uma pesquisa, porque não queriam ser taxados de nazista, fascista e tudo mais que os istas que recaíam sobre os eleitores do presidente Bolsonaro. Então, existe Sim, esse fenômeno, né? imagina na Califórnia. A Califórnia, para quem não sabe, é um estado bem democrata. Os democratas sempre ganham lá. Ah, deixa eu só falar. Ó, os estados democratas, tá bom? Uhum, Geralmente, essa costa aqui pega Califórnia, tem Washington, essa costa aqui, Nova York também, os democratas vão ganhar lá, já é certo. E se você uhum, somar os delegados dessas costas, já dá um número bem grande, que é mais de 100 delegados. Então, para uhum, um democrata ganhar nos Estados Unidos é muito mais fácil do que um republicano, né? Muito mais fácil, uhum. nem se compara. Entendi. Aí, mas aí em relação à política externa do Brasil, a gente viu que o presidente Bolsonaro ele tem uma inclinação em relação ao Trump, mas também já começou a inclinar um pouco mais para o campo neutro, né? Desejando sorte aos americanos, é claro, dizendo que torce pelo Trump, mas que vai ter que fazer comércio com quem quer que seja eleito. Como que seriam, quais seriam os possíveis impactos que você vê aí como nosso Guga Chakra roedor de piqui? Bom, vamos lá. Eu vou falar vou ser bem sucinto em relação ao governo Trump. Depois eu vou falar particularmente do Brasil e da América Latina. Bom, então o que o Trump, como foi o governo Trump? Bom, o governo Trump conseguiu fazer vários acordos lá no Oriente Médio. Ele tem uma visão mais, como é que eu posso dizer, menos globalista, né? Ele apoia, ao invés de apoiar acordos multilaterais, ele apoia acordos bilaterais. Tanto é que ele Uhum, saiu da OMS, ele reformulou o NAFTA, que era um acordo com o México e Canadá. A economia do governo Trump foi muito boa, né? A gente viu semana passada que teve 33% de crescimento. Que mais? Ele tem uma posição bem dura contra a China. Ele inclusive não fala coronavírus. Ele fala China virus. Agora para a América Latina, né? América Latina, o Trump muito se fala, né? Que antes de 2016 falava-se muito que Trump não gostava da América Latina, iria prejudicar a América Latina, né? Enfim, a gente viu que o Trump aproximou-se muito do Brasil, da Colômbia, e critica muito a Venezuela.
né? Essa relação que o Trump tem com o Brasil, eu diria, será que travou? Não travou, não. Eu Não, diria que é tranquilo. mais uma relação entre os presidentes, né? Eles são, têm a mesma posição política, né? Então isso ajuda na relação, inclusive, entre os estados. Agora, muita gente critica a postura do Brasil, né? Diz que o Brasil é um cachorrinho do Trump e tal. Agora, se a gente pegar na história do Brasil e Estados Unidos, a gente vai ver que lá no início de 1900, com o diplomata Rio Branco, que é considerado o maior diplomata do Brasil, o Barão do Rio Branco, ele Uhum, teve essa posição mais, com uma relação mais amigável com os Estados Unidos. Né? É até uhum, chamado nas relações internacionais de americanismo pragmático. Depois do Rio uhum, Branco, né, a gente teve, durante a Guerra Fria, depois do governo Dutra, durante o governo Dutra e até o fim da Guerra Fria, a gente também teve essa posição americanista, né, que é chamada americanismo ideológico. E agora a gente tem uhum, com o Bolsonaro, né, possivelmente depois é criar um termo com isso. Então, americanismo, alguma coisa, pragmático ou ideológico. Agora, se o Biden ganhar, como é que vai ser? A gente viu ontem, né, que o Biden ele falou do Brasil numa entrevista, ele já tinha falado do Brasil antes, em um debate. Né? O Biden falou o seguinte, que ele vai reunir o mundo e colocar sanções ao Brasil, se o Brasil, segundo ele, né, manter essa posição que prejudica a Amazônia. Então, ele vai colocar sanções ao Brasil. Né? uhum, E o Biden já tem essa visão de multilateralismo, ele quer fazer mais acordos internacionais, mais tratados, enfim, talvez ele vai voltar para a OMS, a gente não sabe, mas eu acho que, por exemplo, o Trump ajudou muito o Brasil a ingressar, futuramente, né, se ingressar na uhum. OCDE, que é considerado o grupo dos países ricos, e na OTAN. Então, se o Biden ganhar, a gente não sabe, né, se ele vai continuar dando esse apoio ao Brasil. Basicamente é isso. Entendi. Então, para nós aí, a gente acaba ficando de olho nessas eleições porque impacta na nossa política externa, impacta nos nossos acordos de comércio, que é o que realmente sustenta, né, o país. A gente tem aí a agricultura, a pecuária, né, o agro sustentando o país e ter acordos comerciais que, que imponham sanções mais duras para o país, embora não seja o agro, né, o grande poluidor, o grande causador de destruição, há esse consenso lá fora, pelo menos entre pessoas como o Biden mesmo, que querem responsabilizar o país por toda a destruição do planeta, né, por todo aquecimento global. Então, tem essa posição que pode vir a mudar muita coisa para o Brasil, né, se a depender de quem for eleito. Agora, para a gente aqui, para a gente pegar um exemplo mais localizado, acho que essa polarização, aliás, no sistema eleitoral lá, no sistema das eleições, há essa discussão quanto à validade da votação, a validade dos votos. Tem um questionamento aí do Trump sobre esses votos que, que forem dados a partir de amanhã, né, depois de hoje. É, ou não, isso é só conversa mesmo, isso não vai para frente. Então, no primeiro debate, o Trump foi perguntado sobre isso, né? Se ele aceitaria o resultado das eleições. A mesma pergunta foi para o Biden. O Biden falou, né, que vai aceitar independentemente de quem vencer. Já o Trump disse que não vai aceitar, tá? Porque, segundo ele, nessas eleições, né? Porque pela primeira vez permitiu-se votar por correio, né? Ele jura que tem muitas fraudes nisso, então ele está falando que não vai aceitar.
né, e eu estou vendo muita gente falando, né, que pode haver, é lógico, né, é exagerado isso, mas tem muita gente falando que vai ter uma guerra civil, vai ter muito protesto, né, independentemente de quem vencer, mas a gente vai ver espero que não, né, mas fala-se que vai ter uma confusão vindo aí. Entendi. E a gente teve uma eleição, tive que tirar os fones aqui para colocar para carregar. A gente teve uma eleição que foi mais ou menos dessa forma, na reeleição, salvo engano, na reeleição do Reagan. Teve uma outra uma eleição que estava tendo uma convulsão social, tendo agora com Black Lives Matter, e os movimentos lá, essa divisão do país, né, em torno de algumas pautas que acabou favorecendo a reeleição de alguém que era mais, vamos colocar, militarista, né, alguém esses movimentos que estão, né, que tem ações e reações violentas, eles podem acabar favorecendo o Trump? Como é que você vê isso aí? É uma questão bem subjetiva, né? Você fala Uhum. posterior às votações? Não, não. Fala agora, né? No que já aconteceu mesmo. Sobre o Black Lives Matter. Isso que já aconteceu, isso. Porque nos Estados Unidos tem aquela coisa, né? Quem é de esquerda normalmente não vai mudar o voto, independentemente. Por exemplo, muita gente no Brasil talvez mude de voto com o debate. Mas nos Estados Uhum. Unidos isso não ocorre, né? As pessoas já sabem para quem elas vão votar. Então, Uhum. realmente não sei se isso prejudicaria ou favorecia o Trump. Entendi. E nos filmes americanos, nas coisas que a gente vê de fora, nas séries e tal, a gente vê muito esse estado é democrata, esse estado é republicano, então basicamente todo mundo, quase todo mundo, acaba votando majoritariamente no partido, né? Naquele partido. E esses swing states, por que ele tem esse comportamento de ir para um lado e para o outro? Como é que isso é visto aí pelo ponto de vista das relações internacionais? Olha, inclusive, ontem, minha irmã também morou nos Estados Unidos, né, eu também, e minha irmã ontem estava falando com o pai anfitrião dela, e ele morava na Califórnia. E Uhum, eu conversei com ele também, perguntei porque ele saiu da Califórnia. Califórnia é um estado progressista, né, democrata, uhum, e ele falou que saiu de lá porque os impostos estavam altos. Eu até falei para ele, né, que a gente vê muito aqui no noticiário, que a gente vê muita empresa saindo da Califórnia por conta disso, né, por conta dos altos impostos. Então, elas estão indo para estados conservadores, né, mais republicanos, que, inclusive, os impostos são mais baixos. Então, eles saem daqui, da Califórnia, que é um estado democrata, e vão, geralmente, sendo para o Texas, que é um estado conservador, né? Então, o que está uhum, acontecendo? Inclusive, o pai anfitrião da minha irmã está no Texas, né? Ele fez exatamente isso. O Texas, por exemplo, que sempre foi o Texas, que sempre foi um estado mais conservador, tá, tá, tá meio assim mais democrata, tá? Então tem muita gente falando, né, que o Texas é conservador, o Texas pode virar democrata, o Biden pode vencer lá, mas nessas eleições não sei se o Biden já vence lá não, mas como como muita gente da Califórnia está indo para o Texas, isso um dia pode acontecer, né? Porque eles vão para lá e não deixam de ser democratas, eles ainda votam no Partido Democratas. entendi, entendi. Não, tranquilo. Só para seguir aqui, peraí que eu acabei perdendo a pauta aqui, amigo. Só um instante. Perdi aqui. Então, Mas vamos lá. só para Pode falar. continuar, por exemplo, morei num estado bem conservador, que é Indiana. Uhum, Né? sim. Indiana, inclusive o Mike Pence, o vice do Trump, é de Indiana. Você vê, né, nas pessoas, né? Por exemplo, tem muito redneck, caipira lá em Indiana. É um estado bem, como é que eu posso dizer?
estado bem conservador, sabe? Bem cristão. Então, geralmente, eles vão votar nos Uhum. republicanos. Agora, você pega a Califórnia. Califórnia é um estado, né, que tem gente de todo lugar do mundo. Tem muito russo, tem muito indiano. Nova York também é a mesma coisa. Então, isso acaba tendo essa percepção na cultura e faz com que eles votem de acordo com a cultura local. Uhum. E nos Estados Unidos, que tem essa cultura mais, assim, a cultura não, a estrutura do país, né? O federalismo americano é mais tendente às federações. Então, a liberdade que os estados têm para legislar é muito grande. Então, a gente tem grandes diferenças de impostos, por exemplo, legislações, crimes, inclusive, definição do que é crime, o que não é, o que é legal, o que é ilegal, de muito diferente de um estado para o outro. E isso, então, isso é também influência desses estados que são mais conservadores, mais progressistas. A gente tem uma leitura fantástica, que não é uma introdução ao pensamento liberal, porque uma leitura densa, né? Que parece que é o segundo livro mais lido do mundo, que é da Ayn Rand, que é a Revolta de Atlas, mas conta a história Revolta de Atlas. de algumas empresas no século passado que faziam essa transição de um Estado que tinha mais essa visão de taxar mais, né, as pessoas, as empresas, para outros estados que davam mais liberdade. Isso, de fato, você que viveu lá, isso de fato acontece, assim, tem essa migração de empresas inteiras de um estado para o outro por lá? Olha, vamos pegar desde o início, né? Graças aos Uhum. Founding Fathers, né, que criaram essa Constituição americana, que inclusive hoje é bem, vamos dizer assim, o Supremo americano. O Ted, depois a gente podia falar, fazer uma live sobre isso, sobre o Supremo americano. Inclusive tem uns Nossa. vídeos lá no meu canal sobre isso, fala sobre Uhum. originalismo, né, coisa que ninguém fala no Brasil, mas é muito comum nos Estados Unidos. Tá? Uhum. Então, comparando assim com a Constituição americana com a brasileira, né? Sim. A nossa segunda Constituição, né, a de 1881, se eu não me engano, foi copiada basicamente nos Estados Unidos, né? Mas a Uhum. gente não deu essa autonomia aos estados, como é nos Estados Unidos, né? Uhum. Você me perguntou lá se eu percebi alguma coisa quando eu vivi lá nos Estados Unidos. Uhum. Eu acho que sim, viu? Cada estado lá tem uma diferença. Até no esporte, você vê isso. Indiana, por exemplo, né, tem a Fórmula Indy. Indiana, cada estado, eu acho que tem um esporte, né? Tem um esporte, tem um estado Uhum. que gosta mais de basquete, tem outro estado que gosta mais de futebol americano. Não é igual no Brasil, que tem essa. É lógico que lá também tem isso, né, com Uma futebol paixão americano, né? nacional. Mas cada estado tem uma particularidade, diferentemente do Brasil, né? Aqui no Brasil, todo mundo tem essa paixão pelo futebol. Uhum. A gente viveu muito tempo como estado unitário, né? Então, foi um dos motivos inicialmente para a gente conseguir não ser uma nação repartida aqui, várias nações, vários países pequenos que falam língua portuguesa. A gente só tem um grande país que fala língua portuguesa aqui na América Latina, mas, em contrapartida, criou essa cultura da centralização, né? O que é moda na capital, né? Vamos colocar assim, é moda no país inteiro, que é certo num determinado local, acaba sendo certo para todo mundo, então a gente se acostumou com o governo central. Mas essa questão da autonomia por lá, a gente também tem uma espécie de autonomia para os municípios, que é para a gente emendar um pouquinho com as nossas eleições de agora aqui. Os municípios, bom,
Nos Estados Unidos, inclusive, essa palavra município não existe, né? Porque lá é chamado de county. County é como condado em português. Tá? Não tem Uhum. essa percepção de cidade, city. City é mais uma, vamos dizer assim, uma Urbano, capital. né? Aham. É mais urbano. Ah, inclusive, tem uma diferença, né, de votos aí. Você vai ver, inclusive vai se repetir nessas eleições, que o Trump, em 2016, ele venceu nas cidades mais populosas. Você pega lá, você pega os estados, depois, não sei se você faz isso, mas eu geralmente faço isso. Olho o estado por estado, né, para ver quem ganhou ali. E se você Uhum. for chegando mais perto, você vai ver que nas capitais o Trump perdeu praticamente em todas. O Trump só ganhou nas cidades menores, aquelas cidades que não tem muita influência, né? Opa, que não tem, É. que não tem muita influência de cultura estrangeira, né? Porque, Uhum. obviamente, que os estrangeiros, né, migram para cidades maiores. Então, as cidades locais permanecem com aquela cultura ali. Basicamente Entendi. é isso. Não, tranquilo. Então, para a gente já caminhando para o encerramento aqui, a gente tem as eleições, então, que estão acontecendo hoje. A data, o dia D das eleições são hoje, mas já temos muitos votos que já foram depositados, né, via Correios, e tem também os votos que podem chegar até sexta-feira também pelos Correios. Essa apuração, a gente já tem algum resultado hoje, ou pelo menos amanhã cedo aqui no Brasil? Ou você acha que essa decisão final pode acabar ficando até além das nossas eleições municipais aqui no dia 15 de novembro? Olha, eleições, tudo pode acontecer, né? Uhum, Mas eu tenho informação que vai começar a apuração daqui 1 hora. uhum. Não, menos de 1 hora, 9 horas vai começar a apuração. Tá? Mas eu acho que a gente não vai conseguir saber quem ganhou, né? Principalmente por causa desse estado que eu falei, a Pensilvânia, né? Que vai demorar muito para ter o resultado. E a Pensilvânia é um estado decisivo, é um swing Uhum. state. Entendi, entendi. Não, excelente, eu acho que eu aprendi bastante aqui sobre as eleições americanas. Como eu te disse, eu estou nessa luta aqui pelas eleições locais, a gente está aí nessa candidatura, você sabe como que e fico imaginando como que seria aqui no país, aqui no Brasil, se a gente tivesse esse tipo de votação, né? Um voto distrital, por exemplo, para vereador, para deputados, né? Eu acho que a gente teria uma eleição muito diferente do que é hoje, muito mais focada aí sim, nas demandas localizadas, né? Na demanda daquele local especificamente, para que a gente pudesse, então, migrar, talvez, para um sistema como esse, que acaba, como você disse, valorizando um pouco mais as localidades que são esquecidas, como aqui o norte de Minas, né? Como algumas regiões da cidade também, que não são tão lembradas, a não ser na época de eleição, que são bastante populosas, mas que a gente não tem tanta infraestrutura, tanta presença, né, do Estado que prometeu estar ali. Então, acho que é sempre bom acompanhar as eleições americanas, mesmo nessa correria do dia a dia, porque traz muito ensinamento, né? Ensinamento sobre marketing político, já que é o maior mercado de marketing político do mundo. Muitas das coisas que começaram lá, a gente começa a ver por aqui, até os arquétipos de lá a gente começa a ver aqui, igual a foto da Leninha, né, no papel, na divulgação dela, em desenho, nas cores do PT, lembram aquela foto emblemática do Barack Obama. Então, a gente sabe que o que acontece lá nas eleições americanas, a gente vai acabar vendo por aqui. Então, é Influencia muito o mundo inteiro. interessante. Influencia no mundo Tem inteiro. até gente que fala que as eleições americanas tão importantes que o mundo inteiro deveria votar. Tenho certeza que se fosse o mundo inteiro votando, a gente teria alguns resultados um pouco diferentes.
E aí, assim, acho que tem diversas vantagens. Eu queria só que você destacasse, fizesse esse apanhado geral dessas vantagens, do que você vê lá, o que, que tira de lição para cá, para a gente encerrar. Como você falou, né, que tudo que acontece nos Estados Unidos reflete o mundo inteiro. Você, a gente lembra lá de 2016, né, o termo fake news. Uhum, Antes das eleições americanas, antes do Trump particularmente, ninguém falava de fake news, né? Tem até eu estava vendo uma pesquisa no Google Trend, quanto por cento as pessoas pesquisavam sobre fake news e quanto por cento as pessoas pesquisavam depois das eleições americanas, né? É uma coisa absurda. Praticamente antes das eleições americanas, ninguém falava de fake news. Aí depois uhum, das eleições americanas, todo mundo fala de fake news. Então, tudo que acontece, inclusive, né, talvez a influência do Donald Trump fez com que Bolsonaro elegesse, né, aqui no Brasil, uhum. essa posição conservadora no mundo, né, talvez cresceu por causa do Trump, né? Então, é isso que você falou mesmo. Ah, perfeito, perfeito. Amigo, eu quero só te agradecer mesmo. Depois eu quero que você volte aqui para a gente falar um pouquinho de moto também. É, mais uma vez aqui, vai ficar salvo por um instante aqui. O objetivo dessa live foi sim, prestigiar o amigo Marcelo, que é quem fala de fato sobre isso, né, sobre relações internacionais, sobre política no âmbito internacional. Eu falo de uma política mais localizada, principalmente aqui na nossa cidade. Então, só queria te agradecer mesmo. Acho que eu saí maior dessa nossa conversa, porque realmente eu pude aprender bastante sobre uma cultura que eu só ouço falar pela TV e ter esse contato direto com alguém que esteve lá, que estudou relações internacionais e que trouxe com tanta leveza assim, foi muito bom para mim. Então eu estou sempre à disposição aqui quando você quiser bater um papo também, beleza? Beleza, Ted? Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, né? E boa campanha aí. Vamos combinar Valeu, mais vezes. tranquilo. Valeu, Ted. Valeu, tchau, tchau. Tchau.